A chuva de março batia forte no telhado quando ouvi meu genro Marcelo gritar no telefone fixo da sala. Deixa a velha lá fora mesmo, assim dá um pouco de paz nessa casa. Era 2002, e naquele Brasil de incertezas econômicas, eu havia voltado a morar com minha filha Patrícia depois que meu ex-marido sumiu com metade dos nossos bens. Mas enquanto a água gelada escorria pelos meus cabelos grisalhos na varanda da minha própria casa, a casa que eu havia comprado e posto no nome da Patrícia para proteger do divórcio, compreendi que algumas humilhações exigem uma resposta à altura. Marcelo não sabia que eu era a verdadeira dona daqueles tijolos que ele tanto prezava. Você já foi expulsa da sua própria casa? Já sentiu a humilhação de ser tratada como um estorvo no lugar que suas próprias mãos construíram? Eu senti. E posso te garantir que a sensação de ser pisoteada na soleira da sua própria porta é algo que muda uma pessoa para sempre. Naquela tarde de março de 2002, enquanto meus chinelos velhos se encharcavam na varanda que eu mesma havia mandado azulejar 15 anos antes, alguma coisa morreu dentro de mim. Não foi a Conceição Santos que morreu. Foi a mulher boba que acreditava que bondade era fraqueza, que respeito se conquista com submissão. O que nasceu naquela chuva foi bem diferente. Feche os olhos e imagine. Você tem 45 anos. Acabou de sair de um casamento que durou 2 décadas. Seu ex-marido levou metade de tudo que vocês construíram juntos. E a única certeza que te resta é uma casa que você comprou com o suor do seu trabalho como contadora. Mas para proteger esse patrimônio das garras de um divórcio litigioso, você teve a brilhante ideia de colocar tudo no nome da sua filha única. Afinal, quem mais você podia confiar no mundo? Pois bem, descubra agora que essa mesma filha se casou com um homem que considera sua presença uma praga na casa. Que ele fala de você como se fosse um móvel velho que incomoda, que precisa ser descartado. A ironia é quase poética, não acha? Durante 3 meses, desde que tinha voltado a morar com Patrícia, eu engoli sapos do tamanho de jacarés. Marcelo chegava do trabalho, quando arranjava trabalho, e me tratava como se eu fosse uma invasora. Mudava de canal quando eu estava assistindo a novela das 8, falava alto no telefone sobre a velha que não sai de casa, e fazia questão de trancar a geladeira com cadeado, como se eu fosse roubar a comida deles. Mas naquela terça-feira, quando a chuva começou a cair como se o céu tivesse aberto, eu estava na varanda estendendo roupa. Era minha função, segundo as regras silenciosas que Marcelo havia estabelecido na casa dele. Sogra serve para trabalho doméstico gratuito, não é mesmo? Foi quando ouvi o telefone tocar e Marcelo atender com aquela pressa de quem está esperando notícias importantes. Fiquei quietinha, como sempre, fingindo que não prestava atenção nas conversas alheias. Afinal, mulher de 45 anos, divorciada e morando de favor com a filha, não tem direito à curiosidade, né? Oi, Cláudio. Ah, cara, você não imagina o inferno que é aqui em casa. A sogra não sai de perto, fica grudada na gente o dia inteiro. Meu coração deu uma batida estranha. Cláudio era um colega de trabalho do Marcelo, desses que se reuniam no bar da esquina para reclamar da vida e das mulheres. Não, mano, não tem como. A velha está sempre por aqui. A Patrícia fica do lado dela, você sabe como é. Mulher, quando vira mãe de família, quer agradar todo mundo. Parei de estender as roupas. A chuva começou mais forte, daquelas rajadas que prenunciam temporal. Mas eu não conseguia me mexer. Pois é, brother, por isso que estou te ligando. Que horas você chega aqui? Podemos tomar uma cerveja no quintal, fazer um churrasquinho, só esperando a chuva passar e a velha sair de casa. Foi quando a luz acabou. Não a luz elétrica. Essa continuou funcionando perfeitamente. Foi a luz da minha paciência, da minha educação, daquela bondade burra que eu confundia com virtude. Porque foi exatamente nesse momento que o vento bateu a porta da varanda com força, me deixando do lado de fora. E quando fui bater para entrar, ouvi Marcelo dar uma risada e gritar no telefone. Cara, melhor ainda, a chuva trancou a véia lá fora. Deixa ela lá mesmo, assim dá um pouco de paz nessa casa. E foi isso. Foi nesse momento que eu entendi que não era apenas uma sogra inconveniente na vida deles. Eu era vista como uma praga, um estorvo que precisava ser eliminado.
Não importava que eu lavasse, passasse, cozinhasse e limpasse essa casa todo santo dia. Não importava que eu pagasse as contas de luz e telefone com minha aposentadoria antecipada. Para Marcelo, eu era apenas um problema que ocupava espaço demais. Fiquei ali, sob a chuva de março, ouvindo meu genro rir da minha situação com um amigo no telefone. 3 horas. 3 horas completas molhando na varanda da minha própria casa, enquanto ele fingia não ouvir meus pedidos para abrir a porta. E sabe o que mais doía? Ver minha filha Patrícia chegando do trabalho, olhando para mim encharcada e simplesmente perguntando: "Mãe, por que você não entrou?" Como explicar que o homem que ela escolheu para dividir a vida tinha me trancado do lado de fora como se eu fosse um animal? Mas foi ali, pingando água de chuva no piso que eu mesma havia escolhido, que uma verdade muito clara se cristalizou na minha mente. Marcelo não sabia que aquela casa era minha. Para entender direito o que aconteceu naquela tarde, você precisa conhecer a Conceição que existia antes da chuva. A Conceição que acreditava que ser boa mãe significava fazer sacrifícios silenciosos, que ser uma mulher decente era aceitar desaforos sem revidar. Eu era contadora há mais de 20 anos quando me separei do Roberto em 2001. Trabalhei na mesma empresa de materiais de construção desde os meus 24 anos, cuidando da contabilidade, das folhas de pagamento, dos impostos. Nunca fui dessas mulheres que dependem de marido para sobreviver. Muito pelo contrário. Quando Roberto decidiu que aos 50 anos precisava encontrar a si mesmo com uma secretária de 20 e poucos, eu já havia protegido nosso patrimônio principal. A casa da Rua dos Jacarandás, número 47, no bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte, foi comprada inteiramente com dinheiro que eu juntei. Roberto nunca soube disso. Para ele, a grana vinha do prêmio da Loteria Federal que eu havia ganhado em 1987. Mentira que mantive por 15 anos para não dar explicações sobre as economias que fazia com meu salário. Em 1987, quando comprei a casa, eu já sabia que casamento não era garantia de nada. Tinha visto amigas perderem tudo em divórcios complicados. Homens que sumiam com metade dos bens e deixavam as ex-esposas na miséria. Por isso, quando surgiu a oportunidade de comprar aquela casa de 3 quartos com quintal grande, coloquei tudo no nome da Patrícia, que tinha apenas 20 anos na época. "É para proteger nosso patrimônio, filha", expliquei para ela. "Se algum dia eu e seu pai nos separarmos, pelo menos você vai ter onde morar." Patrícia achou graça na época. "Ai, mãe, vocês nunca vão se separar." Pois bem, 15 anos depois, quando Roberto apareceu em casa dizendo que queria recomeçar a vida, a casa estava protegida. Legalmente, era da Patrícia. E quando ela se casou com Marcelo em 2000, automaticamente ele passou a morar na propriedade que estava registrada no nome da minha filha. O problema é que Patrícia nunca explicou para o marido como aquela casa havia chegado até ela. Para Marcelo, a casa era herança de família, que a esposa havia recebido. Ele achava que os pais da Patrícia eram ricos, que ela vinha de família com dinheiro. Nunca questionou por que uma contadora aposentada antecipadamente conseguiu comprar uma casa em um dos melhores bairros de BH. E eu, boba como sempre fui até então, deixei que ele pensasse isso. Quando voltei a morar com eles, em dezembro de 2001, Marcelo me recebeu com o ar de quem estava fazendo um favor imenso. "Pode ficar tranquila, dona Conceição. A gente cuida da senhora." "Cuida de mim?" Eu tinha a aposentadoria antecipada que pagava todas as minhas despesas, mais as contas da casa, mais a feira do mês. Eu limpava, cozinhava, lavava e passava para os dois. Quem estava cuidando de quem ali? Mas para manter a paz, eu fingia concordar. Fingia ser a sogra dependente que precisava da generosidade do genro. Fingia que minha presença ali era um favor que eles estavam me fazendo. Durante 3 meses, representei o papel da sogra humilde e grata. Acordava cedo para fazer café da manhã para os dois. Marcelo comia meu pão caseiro, tomava meu café coado na hora e reclamava se eu demorava para levar o açúcar na mesa. Tratava-me como uma empregada sem salário, uma agregada que deveria ser eternamente agradecida pela generosidade de ter um teto sobre a cabeça. E eu representava direitinho esse papel.
Nos fins de semana, quando ele convidava os amigos para churrasco no quintal, no meu quintal, eu ficava na cozinha preparando as saladas, lavando a louça, servindo cerveja gelada. Os amigos dele me chamavam de Dona Conceição, com aquele tom condescendente reservado às sogras inconvenientes. Dona Conceição faz um tropeiro que é uma delícia, eles diziam, como se eu fosse um eletrodoméstico útil da casa. Patrícia tentava me defender às vezes, mas de uma forma tímida, que não confrontava diretamente o marido. Mãe, você não precisa fazer isso. Ela sussurrava quando eu carregava bandejas pesadas. Mas nunca falava isso na frente do Marcelo. Porque a verdade é que minha filha também havia comprado aquela fantasia. Para ela, eu era uma mulher que estava começando a vida de novo, depois do divórcio, tentando reconstruir minha independência com a ajuda da família. Ela não sabia que a casa onde eles moravam havia sido comprada com minhas economias. Não sabia que eu poderia viver confortavelmente sozinha se quisesse. Na cabeça da Patrícia, ela estava cuidando da mãe, que havia perdido tudo no divórcio. Na cabeça do Marcelo, ele estava sendo um genro generoso que abrigava uma sogra sem recursos. E na minha cabeça? Bem, na minha cabeça eu achava que estava preservando a harmonia familiar, mantendo minha filha feliz, sendo uma boa mãe e uma sogra compreensiva. Até aquela terça-feira de março. Porque foi exatamente naquela chuva que eu percebi o que estava acontecendo. Eu não estava sendo uma boa mãe. Estava sendo uma idiota. Não estava preservando a harmonia familiar. Estava permitindo que me humilhassem na minha própria casa. E pior, estava ensinando minha filha que mulher deve aceitar desrespeito em silêncio. A descoberta verdadeira não foi ouvir Marcelo falando mal de mim no telefone. Isso eu já sabia que acontecia. Homem pequeno sempre fala das mulheres pelas costas. Isso não era novidade. A descoberta real aconteceu 3 dias depois da chuva, numa sexta-feira que começou como qualquer outra. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi a conversa que mudou tudo. Marcelo estava no quintal com Cláudio, o tal amigo que ele tinha chamado para o churrasco que acabou não acontecendo por causa da minha presença. Eles pensavam que eu não podia ouvir, mas a janela da cozinha dava diretamente para o local onde estavam bebendo cerveja. Cara, você não imagina a sorte que eu tive casando com a Patrícia, Marcelo estava dizendo, com aquele tom de quem se vangloria. A menina herdou essa casa dos avós. 3 quartos, quintal grande, aqui no Santa Mônica. Imagina quanto vale isso. Parei de mexer o feijão. Sério? Pensei que vocês estavam pagando aluguel, respondeu Cláudio. Que nada. A casa é nossa, quer dizer, é da Patrícia, mas agora é minha também, né? Casamento, comunhão universal de bens. O que é dela, é meu. Senti um frio na espinha que não tinha nada a ver com o vento de março. E a sogra? Ela mora aqui de favor? Foi quando Marcelo deu aquela risada que eu já conhecia bem. A risada de quem se acha muito esperto. A coitada perdeu tudo no divórcio. O ex-marido levou metade, ela ficou só com uma aposentadoria minguada. A Patrícia teve que aceitar ela aqui, né? Não ia deixar a mãe na rua. Mas entre você e eu, cara, está ficando insustentável. A velha não sai de casa, não tem vida própria, fica grudada na gente o tempo todo. Entendi. Complicado mesmo. Por isso que estou pensando em conversar com a Patrícia sobre umas casas de repouso aqui perto. Lugar bom para a terceira idade. A sogra ia ter companhia da idade dela, atividades, essas coisas, e a gente ia ter nossa privacidade de volta. Asilo. Ele estava planejando me convencer a ir para um asilo. Cara, mas sua esposa não vai aceitar isso fácil. Ah, mas eu sei como convencer. Vou explicar que é pro bem da própria mãe dela. Mulher sozinha, deprimida depois do divórcio, precisa de companhia da idade dela. Tem uma casa de repouso na Pampulha que é show. Mensalidade de R$ 2.000, mas vale a pena pela paz que vai dar. R$ 2.000. Ele estava planejando gastar R$ 2.000 da minha aposentadoria para me internar em um asilo, enquanto vivia de graça na minha casa. E se ela não quiser ir? Vai querer. Vou mostrar os folhetos, explicar como vai ser bom para ela. E se ela resistir? Bem, a casa é nossa, né? A gente tem direitos também. Nesse momento, algo muito estranho aconteceu comigo. Não foi raiva que senti. Não foi tristeza. Foi uma frieza cristalina,
como se um filme transparente tivesse descido sobre os meus olhos e eu estivesse vendo a situação de fora. Marcelo estava planejando me expulsar da minha própria casa. Ele achava que a casa pertencia a Patrícia por herança e que agora, como marido dela, tinha direitos sobre a propriedade. Na mente dele, eu era uma agregada inconveniente que precisava ser removida para que eles pudessem viver em paz. E o mais interessante, ele estava disposto a gastar minha própria aposentadoria para me internar em um lugar de onde eu não pudesse mais incomodar ninguém. Foi nesse momento que eu entendi que não era apenas uma questão de desrespeito ou falta de educação. Era uma questão de poder. Marcelo achava que tinha poder sobre mim, sobre minha vida, sobre meu destino, e estava usando esse poder para me eliminar da equação. Mas ele não sabia de uma coisa muito importante. Quem tem o poder real nessa história não é quem acha que manda, é quem tem a escritura da casa no cofre do banco. E eu tinha. Continuei mexendo o feijão como se nada tivesse acontecido, mas minha mente já estava funcionando em uma velocidade diferente. 2 décadas trabalhando com contabilidade me ensinaram que todo problema tem uma solução, desde que você tenha as informações corretas e saiba usar os recursos disponíveis. Naquela tarde, depois que Cláudio foi embora e Marcelo entrou para tomar banho, eu fiz algo que não fazia há meses. Entrei no meu quarto, tranquei a porta e abri o baú onde guardava meus documentos importantes. Lá estava ela, a escritura da casa, registrada em cartório em 1987, em nome de Patrícia Santos. E logo abaixo, a procuração que eu havia feito na época, me dando plenos poderes para administrar o imóvel até que minha filha completasse 25 anos. A procuração havia vencido há muito tempo, é verdade, mas a escritura continuava clarinha. Comprador, Conceição Santos. Valor pago, 300 mil cruzados à vista. Dinheiro de onde? Do Prêmio da Loteria Federal número 47.832, sorteio do dia 15 de abril de 1987. Só que não houve prêmio nenhum. Aquele dinheiro saiu da minha conta poupança, centavo por centavo economizado durante anos de trabalho. E eu tinha como provar isso. Peguei meu talão de cheques antigo, guardado junto com a escritura. Lá estava o comprovante de pagamento, cheque nominal de 300 mil cruzados, emitido pela minha conta corrente no Banco do Brasil, Agência Santa Mônica. Marcelo achava que a casa era herança de família que a Patrícia havia recebido. Mas herança deixa rastro, deixa inventário, deixa documentação. E não havia nada disso nos papéis da casa. O que havia era uma transação comercial clara. Conceição Santos comprou um imóvel e registrou em nome da filha menor de idade. Sentei na cama e comecei a rir. Não era uma risada de alegria. Era uma risada de quem acabou de entender que foi burra durante meses, mas que agora via a solução com uma clareza cristalina. Marcelo queria me expulsar da casa usando a autoridade de dono que ele não tinha. Mas eu era a verdadeira dona e tinha todos os documentos para provar. A pergunta agora não era se eu conseguiria me defender da expulsão que ele estava planejando. A pergunta era: como eu iria usar essa informação para colocar as coisas no lugar? Porque uma coisa eu havia aprendido naquela tarde: bondade sem firmeza é apenas fraqueza disfarçada. E eu estava cansada de ser fraca. Durante as 2 semanas seguintes, eu me transformei em uma pessoa completamente diferente. Por fora, continuava sendo a sogra submissa e prestativa de sempre. Por dentro, havia virado uma detetive calculista, documentando cada movimento, cada palavra, cada indício que pudesse usar na guerra que estava por vir. Porque não se enganem, isso havia se tornado uma guerra. A primeira coisa que fiz foi organizar todos os meus documentos. Não apenas os da casa, mas tudo. Extratos bancários antigos, comprovantes de pagamento, carteira de trabalho, declarações de imposto de renda dos últimos 15 anos. Tudo que provasse que eu sempre fui financeiramente independente e que havia comprado aquela casa com meu próprio dinheiro. Você sabe como é difícil fingir normalidade quando se descobre que alguém está planejando te ferrar? É preciso um autocontrole que eu nem sabia que possuía. Nas manhãs, eu continuava fazendo café da manhã para os 2, servindo como se fosse a empregada da casa. Marcelo comia meu pão de açúcar, tomava meu café coado e reclamava se eu demorava para lavar a louça.
Eu sorria e pedia desculpas, como sempre fazia. Mas agora eu estava prestando atenção em tudo. Comecei a reparar como ele falava sobre a casa quando pensava que eu não estava ouvindo. Nossa casa isso, nossa casa aquilo, como se falasse de algo que havia conquistado com o suor do próprio rosto. Como ele se gabava para os amigos sobre ter casado bem, sobre ter uma esposa que herdou uma propriedade no Santa Mônica. Um dia, ouvi ele conversando com o irmão no telefone. Cara, a Patrícia tem sorte de ter herdado essa casa dos avós. Imagina se a gente tivesse que pagar aluguel aqui no bairro? 3.000 reais fácil. 3.000 reais. Ele sabia exatamente quanto valia morar ali. E sabia que estava vivendo de graça. Mas o que mais me chamou a atenção foi descobrir que Marcelo estava usando a casa como garantia para arranjar empregos. Num dia que ele pensou que eu havia saído para ir ao banco, ouvi uma conversa telefônica que me deixou com os cabelos em pé. Não, seu Antônio, pode ficar tranquilo. Eu tenho patrimônio. Minha esposa tem uma casa aqui no Santa Mônica, está registrada no nome dela. Se der alguma coisa errada com o negócio, a gente tem como garantir. Ele estava prometendo nossa casa como garantia para negócios que nem sei quais eram, sem avisar a Patrícia, sem avisar a mim. Simplesmente assumindo que tinha direito de dispor do patrimônio como quisesse. Foi aí que eu entendi a urgência dele em me tirar de casa. Não era apenas questão de privacidade, era questão de controle total. Enquanto eu estivesse ali, sendo tratada como sogra agregada, ainda assim eu era uma testemunha inconveniente. Alguém que poderia questionar decisões, alguém que poderia abrir a boca na hora errada. Mas se eu estivesse internada num asilo, ele teria campo livre para usar a casa como quisesse. Durante essa época de investigação, eu também comecei a prestar mais atenção na minha filha. Patrícia chegava em casa cansada do trabalho no banco, jantava rapidinho e ia dormir cedo. Nos fins de semana, ficava fazendo limpeza pesada, enquanto Marcelo assistia futebol no sofá. Uma tarde, resolvi perguntar sobre o trabalho dela. Como estão as coisas no banco, filha? Ah, mãe, está corrido. Eles estão ameaçando cortar funcionários por causa da crise. Todo mundo está com medo de perder o emprego. E se você perder? Vocês vão conseguir se manter? Patrícia deu uma risada amarga. Mãe, eu que sustento casa. O Marcelo está sem trabalho fixo há 3 meses. Faz uns freelances aqui e ali, mas não dá nem para pagar a feira. Interessante. Então, quem sustentava a casa era a Patrícia, não o maridão que se achava dono de tudo. E ele não está procurando trabalho? Está, mas você sabe como é o mercado. E ele é meio exigente, não aceita qualquer coisa. Exigente. O homem que vivia de favor na minha casa, comia da minha comida, pagava suas contas com o salário da minha filha, era exigente para trabalhar. Foi nessa conversa que eu decidi dar o próximo passo na minha investigação. Precisava saber exatamente qual era a situação financeira do casal. E para isso, eu tinha uma vantagem que eles não imaginavam: 20 anos de experiência em contabilidade. No fim de semana seguinte, quando eles saíram para almoçar na casa da mãe do Marcelo, eu fiz algo que jamais imaginei que faria na vida. Vasculhei os papéis deles. Não foi difícil encontrar. Marcelo era desleixado com documentos, deixava tudo espalhado no guarda-roupa do quarto. Encontrei extratos bancários, carnês de pagamento, até mesmo algumas cartas de cobrança que ele havia escondido da Patrícia. O que descobri me deixou com uma raiva fria que durou dias. Marcelo devia dinheiro para todo mundo. Cartão de crédito estourado, nome sujo no SPC, financiamento de um carro que ele havia vendido sem quitar o banco. O homem estava literalmente falido, vivendo às custas da minha filha. Mas o pior ainda estava por vir. Numa pasta que estava embaixo de várias roupas, encontrei um folder colorido de uma casa de repouso na Pampulha. Residencial Santa Clara, cuidado especializado para a terceira idade. E junto com o folder, uma anotação na letra dele. Mensalidade R$ 1.800. Verificar se a aposentadoria da sogra cobre. Minha aposentadoria era de exatos R$ 2.300 na época. Ele havia calculado direitinho. Pagaria minha internação com meu próprio dinheiro e ainda sobraria R$ 500 por mês. R$ 500 que, imagino, ele pretendia usar para ajudar nas despesas da casa. Fotografei tudo com uma máquina descartável que comprei especialmente para isso.
Na época, não era fácil conseguir provas fotográficas, mas eu sabia que precisaria de evidências concretas para o que estava planejando. Quando eles voltaram do almoço, eu estava na cozinha fazendo bolo de cenoura, como se nada tivesse acontecido. Marcelo até elogiou. Dona Conceição, a senhora faz o melhor bolo de cenoura que já provei na vida. Eu sorri e disse: Obrigada, meu filho. É o mínimo que posso fazer para retribuir a gentileza de vocês. Por dentro, eu estava pensando: aproveita, querido, porque esse é o último bolo que você come nesta casa. Depois de descobrir a extensão das dívidas do Marcelo e seus planos para me internar, eu percebi que precisava entender melhor toda a situação. Não bastava saber que ele estava mentindo sobre ser dono da casa. Eu precisava saber por que Patrícia havia permitido que chegasse a esse ponto. Foi aí que comecei a prestar mais atenção nas conversas entre eles, especialmente nos fins de semana, quando ficavam mais tempo juntos em casa. Uma tarde de sábado, enquanto eu estava no quintal estendendo roupa, ouvi uma discussão que me abriu os olhos para algo que eu não havia percebido antes. Marcelo, preciso que você procure trabalho mais sério. Não dá para continuar assim. Patrícia estava dizendo na cozinha. Relaxa, amor. Aparecem uns freelances, a gente vai se virando. E quando sua mãe sair de casa, vai sobrar mais dinheiro para a gente. Como assim, quando minha mãe sair de casa? Prendi a respiração. Era a primeira vez que ouvia Patrícia questionando diretamente os planos dele para mim. Pô, Patrícia, você não vê que ela está deprimida aqui? Mulher da idade dela precisa de companhia, de atividade. Tem umas casas de repouso muito boas aqui perto. Casa de repouso? Marcelo, minha mãe tem 45 anos e ela não está deprimida. Ela está apenas se adaptando à nova vida. 45 anos. Ele estava falando de me internar como se eu fosse uma velhinha senil, e minha própria filha estava corrigindo ele, lembrando que eu tinha apenas 45 anos. Mas pensa bem, amor. Ela ia ter companhia da idade dela, atividades, não ia ficar aí ociosa o dia inteiro. E a gente ia poder ter nossa privacidade de volta. Casal precisa de espaço. Marcelo, você está falando da minha mãe. Ela criou a vida inteira para cuidar de mim. Agora que ela precisa de apoio, eu vou abandonar ela num asilo? Nesse momento, eu senti algo que não esperava: orgulho da minha filha. Ela estava defendendo sua mãe, mesmo sem saber de toda a verdade. Não é abandono, é cuidado especializado. E outra coisa, Patrícia, essa casa é nossa agora. Seu marido tem direitos também. Casamento é parceria, né? Claro que é parceria. Mas minha mãe não é um móvel que a gente move quando incomoda. Não estou falando que ela é móvel. Estou falando que ela precisa reconstruir a vida dela. Mulher divorciada, com depressão, precisa de ajuda profissional. Depressão? De onde ele tirou que eu tinha depressão? Minha mãe não tem depressão, Marcelo. Ela está triste por causa do divórcio, mas está se recuperando bem. Patrícia, você não vê porque convive com ela todo dia. Mas eu percebo. Ela fica aí o dia inteiro sem fazer nada produtivo, sempre meio cabisbaixa. Isso não é normal para uma mulher da idade dela. Sem fazer nada produtivo, eu lavava, passava, cozinhava, limpava e ainda pagava as contas de luz e telefone. O que mais ele queria que eu fizesse? Olha, vamos mudar de assunto. Não quero discutir sobre minha mãe. Tá bom, mas pensa no que eu falei. É pro bem dela também. Essa conversa me revelou algo muito importante. Patrícia realmente me amava e não queria me ver internada. Mas, ao mesmo tempo, ela não tinha a menor ideia de qual era a minha real situação financeira. Para ela, eu era realmente uma divorciada em dificuldades que precisava de apoio familiar. E Marcelo estava usando isso contra mim, pintando um quadro de uma mulher deprimida e dependente, que seria melhor cuidada por profissionais. Nas semanas seguintes, comecei a reparar como ele construía essa narrativa. Sempre que eu ficava quieta assistindo televisão, ele comentava: "Sua mãe está muito isolada hoje." Se eu ficava no quarto lendo, ele dizia: "Não é normal ficar tanto tempo sozinha assim." Ele estava criando evidências de uma depressão que não existia para justificar minha internação. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Uma tarde, enquanto Patrícia estava no banco e Marcelo pensava que eu havia saído para fazer compras, recebi uma ligação que me deixou gelada. Era a vizinha do lado,
Dona Neuza, uma senhora de 70 anos que morava sozinha e sempre foi muito observadora. Conceição, preciso te falar uma coisa importante, ela disse assim que atendi o telefone. Fala, Dona Neuza. É sobre seu genro. Ontem à tarde ele estava aqui em casa fazendo perguntas sobre você. Senti o sangue gelar. Que tipo de perguntas? Ele queria saber se eu achava você deprimida, se você falava alguma coisa sobre não querer mais viver, essas coisas. Disse que estava preocupado com seu estado mental. E o que a senhora respondeu? Eu disse que você sempre foi uma mulher muito forte e que só estava passando por um período difícil por causa do divórcio. Mas ele insistiu, perguntando se você não estava perigosa para si mesma. Perigosa para mim mesma? Ele estava criando uma narrativa de que eu tinha tendências suicidas? Dona Neuza, o que mais ele perguntou? Perguntou se eu achava que você precisava de ajuda especializada. Disse que conhecia um lugar muito bom para pessoas com o seu problema. Eu achei estranha a conversa toda, por isso resolvi te ligar. Agradeci Dona Neuza e desliguei o telefone com as mãos tremendo. Marcelo não estava apenas planejando me internar. Ele estava criando uma justificativa médica para isso, convencendo os vizinhos de que eu era uma pessoa mentalmente instável que precisava de cuidados especializados. Se ele conseguisse convencer algumas pessoas do bairro de que eu estava com problemas psicológicos, seria muito mais fácil convencer Patrícia de que a internação era para meu próprio bem. Foi nesse momento que eu entendi que não estava lidando apenas com um genro inconveniente. Estava lidando com um manipulador experiente que sabia exatamente como conseguir o que queria. E o que ele queria era me eliminar da equação para ter controle total sobre a casa que ele achava que pertencia à esposa. Naquela noite, quando eles foram dormir, eu fiquei na sala pensando em tudo que havia descoberto. Marcelo estava endividado até o pescoço, vivia às custas da minha filha e estava orquestrando um plano para me internar usando meu próprio dinheiro, enquanto criava uma narrativa de que eu era mentalmente instável. E o pior, ele estava fazendo isso tudo achando que a casa era propriedade da Patrícia, quando na verdade era minha. Foi nessa madrugada que eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Não bastava me defender dos planos dele. Eu precisava reverter completamente a situação. Ele queria me tratar como uma agregada inconveniente na casa da minha filha? Pois bem, chegara a hora de ele descobrir quem realmente mandava ali. Mas para isso, eu precisaria de um plano tão cuidadoso quanto o dele. E felizmente, eu tinha uma vantagem que ele não sabia. 20 anos de experiência, resolvendo problemas complexos e acesso a todos os documentos que provavam a verdade. A guerra estava declarada. E eu pretendia vencer. A transformação não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo gradual, como quando você está cozinhando um ensopado e vai adicionando temperos até que o sabor fique perfeito. Só que neste caso, o tempero era raiva fria e o prato principal era justiça. Durante aquelas 2 semanas de investigação, eu havia descoberto não apenas a extensão da traição do Marcelo, mas também minha própria capacidade de fingir, observar e planejar. Capacidades que eu nem sabia que possuía. Sabe aquele ditado que fala que necessidade faz o sapo pular? Pois bem, a necessidade de me defender havia me transformado em algo muito mais esperto e perigoso do que qualquer sapo. A primeira mudança que notei em mim foi na forma como lidava com as humilhações diárias. Antes, quando Marcelo me tratava como empregada ou falava de mim como se eu fosse um móvel que incomodava, eu sentia vergonha e tristeza. Agora, eu sentia curiosidade científica. Como se eu fosse uma pesquisadora observando o comportamento de um espécime interessante. Dona Conceição, a senhora pode fazer um cafezinho para mim e o Cláudio? Ele pedia, sem nem olhar na minha direção. Antes, eu corria para a cozinha. Agora, eu ia calmamente pensando. Aproveita, meu querido. É o último café que você manda fazer nesta casa. E sabe o que é mais interessante? Essa frieza nova estava me deixando mais eficiente. Quando você para de se preocupar em agradar pessoas que não merecem, sobra muito mais energia mental para planejar coisas importantes. A segunda mudança foi na minha relação com o medo. Durante 3 meses, eu havia tido medo de incomodar,
Medo de falar demais, medo de ser expulsa. Agora, eu estava começando a entender que quem deveria ter medo não era eu. Uma tarde, resolvi fazer um pequeno teste. Marcelo estava no quintal com Cláudio, bebendo cerveja e falando sobre futebol, quando eu apareci com uma bandeja de salgadinhos que havia feito. "Puxa, dona Conceição, a senhora faz cada coisa gostosa", disse Cláudio, sempre educado. "Obrigada, meu filho, é o mínimo que posso fazer para retribuir a hospitalidade", respondi, olhando diretamente para Marcelo. Ele não captou a ironia, claro. Para ele, eu estava sendo a sogra agradecida de sempre. Mas eu estava testando algo. Minha capacidade de falar verdades que soavam como mentiras. E funcionou perfeitamente. Durante essa época, comecei também a prestar atenção nos vizinhos de uma forma diferente. Não mais como alguém que tinha vergonha de estar morando de favor, mas como alguém que estava mapeando possíveis aliados para o que estava por vir. Dona Neuza, por exemplo. A ligação dela sobre as perguntas do Marcelo me mostrou que ela era observadora e não gostava de fofoca maldosa. Seria uma boa testemunha quando chegasse a hora. Seu Antônio, do lado esquerdo, sempre cumprimentava a todos com educação. Mas eu havia notado que ele não gostava do jeito como Marcelo falava alto no quintal durante os churrascos de fim de semana. Potencial aliado também. A dona Regina, da frente, era fofoqueira, mas justa. Se ela soubesse da verdade sobre quem era o verdadeiro dono da casa, espalharia a novidade para o bairro inteiro em questão de horas. Eu estava, sem perceber, montando uma rede de informações e apoio para quando chegasse o momento de agir. Mas o momento decisivo da minha transformação aconteceu numa segunda-feira de manhã, quando encontrei Marcelo mexendo na correspondência que havia chegado para mim. Ele estava na sala com algumas cartas na mão quando eu entrei da cozinha. Ao me ver, ele disfarçou rapidamente, mas eu havia visto. "Chegou alguma coisa para mim?" perguntei, com a voz mais inocente que consegui. "Ah, só umas bobagens. Propaganda, essas coisas." Mentira. Eu havia visto que uma das cartas era do banco e outra era da Receita Federal. Correspondências importantes que ele estava interceptando. "Posso ver?" "Não precisa se preocupar com isso, dona Conceição. Sua filha cuida de todos os papéis importantes da família." Ele estava interceptando minha correspondência e decidindo o que eu podia ou não ver, como se eu fosse incapaz de cuidar dos próprios assuntos. Foi nesse momento que a última parte da velha Conceição morreu de vez. Naquela tarde, quando ele saiu para procurar trabalho, ou pelo menos era isso que ele dizia, eu fiz algo que jamais imaginei que faria. Vasculhei o lixo para recuperar minha correspondência. Lá estavam as cartas que ele havia descartado. A do banco era um comunicado sobre alterações na aposentadoria complementar que eu havia contratado anos atrás. A da Receita Federal era sobre a declaração de imposto de renda. Cartas importantes que ele havia decidido que eu não precisava ver. Nesse momento, eu entendi que não estava mais lidando apenas com um genro inconveniente. Estava lidando com alguém que estava assumindo controle sobre minha vida de forma sistemática, me isolando de informações importantes, interceptando minha correspondência, criando narrativas sobre minha saúde mental. Era manipulação pura. E eu havia sido burra por não perceber antes. Mas agora eu percebia. E agora eu ia reagir. Naquela noite, depois que todos foram dormir, sentei na cozinha com um caderno e comecei a escrever. Não era um diário, era um plano de guerra. Primeiro, listei tudo o que eu havia descoberto sobre Marcelo. As dívidas, os planos para me internar, as mentiras sobre ser dono da casa, a interceptação da correspondência, a criação de narrativas sobre minha saúde mental. Segundo, listei todos os recursos que eu tinha. A escritura da casa, os comprovantes de pagamento, minha experiência em contabilidade, minha aposentadoria e o fato de que ninguém suspeitava que eu sabia de tudo. Terceiro, listei os possíveis aliados. Patrícia, que me amava mas estava sendo enganada, Dona Neuza, que não gostava de manipulação, os outros vizinhos, que respeitavam pessoas honestas e minha própria experiência de vida. E quarto, o mais importante, listei o que eu queria como resultado final. Não era simplesmente me defender dos planos dele, era reverter completamente a situação.
Eu queria que Marcelo descobrisse que havia subestimado a pessoa errada. Queria que ele entendesse que a sogra burra e dependente era, na verdade, a dona da casa onde ele vivia de favor. Queria que ele sentisse a mesma humilhação que eu havia sentido na chuva daquela tarde. E, principalmente, eu queria que isso servisse de lição para qualquer um que pensasse em me subestimar no futuro. Porque uma coisa eu havia aprendido durante essas semanas de investigação: bondade sem firmeza não é virtude, é ingenuidade. E eu estava cansada de ser ingênua. Quando terminei de escrever, já passava das 2 da manhã, mas pela primeira vez em meses, eu me sentia completamente acordada. Minha mente estava funcionando com uma clareza que eu não sentia há anos. Fechei o caderno, guardei ele junto com os documentos da casa e fui dormir sabendo que a partir daquele dia as coisas iam ser muito diferentes. Marcelo havia criado um plano para me eliminar da equação. Agora era a minha vez de criar um plano para colocar ele exatamente no lugar onde ele merecia ficar. E esse lugar não era na minha casa. A primeira regra de qualquer boa vingança é: nunca deixe o inimigo perceber que você mudou de estratégia. Enquanto Marcelo achava que eu continuava sendo a sogra bobinha e submissa, eu havia me tornado algo completamente diferente. Uma jogadora que conhecia todas as cartas da mesa. E ele nem desconfiava. A primeira fase do meu plano começou numa quinta-feira de manhã, quando, acidentalmente, deixei algumas páginas de extrato bancário espalhadas na mesa da cozinha. Páginas que mostravam os depósitos mensais da minha aposentadoria, mais os rendimentos da poupança, mais um valor que eu havia esquecido de mencionar. Uma aplicação de R$50 mil que havia feito anos atrás. Marcelo chegou da rua e foi direto pegar água na geladeira, como sempre fazia. Seus olhos passaram pelas páginas e voltaram. Depois voltaram de novo, com mais atenção. Dona Conceição, ele disse tentando soar casual. Esses papéis aqui são seus? Fingi susto, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Ai, desculpa, eu estava organizando umas coisas e esqueci na mesa. Deixa que eu guardo. Corri para pegar os papéis, mas deixei que ele visse os números tempo suficiente para fazer as contas na cabeça dele. Nossa, a senhora tem uma poupança bem robusta, ele comentou, ainda tentando soar casual. Ah, é pouco dinheiro. Mas você sabe, né? Mulher separada tem que se precaver. Pouco dinheiro? R$50 mil em 2002 era uma fortuna. Mais do que muita gente ganhava em 2 anos de trabalho. Durante o restante da manhã, reparei como Marcelo ficou diferente. Menos arrogante, mais atencioso. Ofereceu para me ajudar a carregar as compras do mercado, coisa que nunca fazia. Perguntou se eu queria que ele trocasse o gás do fogão. Interessante como o dinheiro muda a atitude das pessoas, não é mesmo? Mas isso era apenas o aquecimento. A segunda jogada aconteceu no fim de semana, quando fingi que havia recebido uma ligação de uma imobiliária. Eu estava na sala, perto do telefone, quando ele chegou do banho. Fingi que estava terminando uma conversa. Não quero vender agora não, mas obrigada pelo interesse. Quando eu decidir, eu ligo para vocês. Desliguei o telefone e suspirei, como se estivesse preocupada com alguma coisa. Algum problema, dona Conceição? Marcelo perguntou, com aquela atenção súbita que pessoas interesseiras demonstram quando cheiram oportunidade. Ah, não é problema não. É que tem uma imobiliária que fica ligando, querendo comprar umas propriedades que eu tenho, mas não estou interessada em vender. Propriedades? No plural? A senhora tem outras casas? Dei uma risadinha tímida. Umas coisinhas que fui comprando ao longo da vida. Você sabe, né? Imóvel é o melhor investimento que existe. Não era mentira completa. Eu realmente tinha 2 terrenos pequenos no interior que havia comprado como investimento anos atrás. Não valiam muito, mas Marcelo não precisava saber disso. Nossa, que legal! E eles oferecem um bom preço? Oferecem, mas não é hora de vender. Mercado está em baixa, melhor esperar uns anos. Pronto. Agora Marcelo estava pensando que a sogra pobre e dependente, na verdade, tinha um patrimônio considerável, e que talvez fosse interessante tratá-la com mais carinho. Durante os dias seguintes, a mudança no comportamento dele foi cômica de tão óbvia. Começou a perguntar sobre minha saúde, se eu não queria assistir televisão na sala em vez de ficar no quarto,
Se eu não gostaria de sair para tomar um sorvete. O mesmo homem que semanas antes queria me trancar na chuva, agora estava fingindo ser o genro atencioso. Mas eu não estava satisfeita apenas em mudar a atitude dele. Eu queria saber até onde ele estava disposto a ir quando pensasse que eu tinha dinheiro. Foi aí que bolei a terceira jogada. Numa tarde de segunda-feira, quando Patrícia estava no banco e Marcelo estava em casa procurando trabalho, assistindo televisão, fingi receber uma ligação muito importante. Alô? Doutor Roberto? Como está? Que bom saber que o senhor está bem. Como? A aposentadoria complementar? Ah, sim, eu sei que precisa atualizar os dados. Não mudei de endereço. O quê? Aumentou quanto? 2.500 por mês agora? Nossa, que ótima notícia! Quando começa a valer? No mês que vem? Perfeito. Muito obrigada por avisar, doutor. Desliguei o telefone e fiquei na sala, fingindo que estava feliz com a notícia. Marcelo, obviamente, havia escutado cada palavra. Boas notícias, dona Conceição? Ah, que coisa boa! Minha aposentadoria complementar aumentou. Agora vou receber 2.500 a mais por mês. A mais. Como se eu já recebesse uma quantia considerável e agora fosse receber ainda mais. Os olhos dele brilharam de uma forma que me deu nojo. Não era alegria pela minha prosperidade. Era cálculo puro. Ele estava fazendo as contas na cabeça, pensando em como poderia se beneficiar dessa informação. Que maravilha! A senhora merece mesmo. Pessoa trabalhadora como a senhora tem que ser recompensada. Pessoa trabalhadora? Até semana passada ele me chamava de a velha que não sai de casa. Pois é, agora vou poder contribuir mais com as despesas da casa. Não gosto de me sentir um peso para vocês. Imagina, dona Conceição, a senhora nunca foi peso nenhum. Pelo contrário, a gente que fica feliz em ter a senhora aqui. Feliz? O mesmo homem que estava planejando me internar num asilo estava feliz em me ter em casa. É impressionante como o dinheiro faz as pessoas revelarem sua verdadeira natureza, não é? Durante a segunda semana da minha campanha de manipulação, resolvi elevar o nível do jogo. Não bastava mais apenas mudar a percepção que Marcelo tinha sobre minha situação financeira. Eu queria testá-lo, ver até onde ele estava disposto a ir para tentar se aproveitar de mim. E para isso, eu precisava criar situações onde ele se sentisse tentado a revelar suas verdadeiras intenções. A primeira oportunidade surgiu quando ele veio me perguntar, com toda a delicadeza falsa do mundo, se eu não gostaria de investir em algumas oportunidades de negócio que havia descoberto. Sabe, dona Conceição, tenho um amigo que trabalha com importação. Negócio muito rentável. A senhora não gostaria de aplicar um dinheirinho? Rende muito mais que poupança. Fingi interesse. Que tipo de negócio? Importação de eletrônicos da China. O lucro é garantido, dona Conceição. Em 6 meses, a senhora duplica o que investir. Duplicar em 6 meses? Qualquer pessoa com 2 neurônios funcionando sabe que isso é conversa de golpista. Mas eu fingi que estava considerando. Parece interessante mesmo. Quanto seria o mínimo para investir? Ah, com uns 10, 15 mil reais já dá para começar. Depois, conforme o negócio for rendendo, a senhora pode reinvestir. 15 mil reais. Quase 1/3 do dinheiro que ele achava que eu tinha na poupança. Deixa eu pensar, tá bom? Essas coisas de dinheiro a gente tem que analisar direitinho. Claro, mas não demora muito para decidir, porque as oportunidades são limitadas. Pressão. Primeira tática de golpista. Criar senso de urgência. Nos dias seguintes, ele voltou ao assunto mais 2 vezes, sempre com o mesmo papo de oportunidade limitada e lucro garantido. Cada vez que ele insistia, eu percebia que estava lidando não apenas com um manipulador, mas com alguém que estava disposto a me aplicar golpes financeiros. A segunda situação que criei foi ainda mais reveladora. Fingi que havia decidido fazer um testamento e que estava em dúvida sobre como dividir os bens. Comentei isso casualmente durante o jantar, como se fosse uma preocupação natural de uma mulher da minha idade. Gente, hoje estive pensando numa coisa séria, disse, fingindo preocupação. Preciso fazer meu testamento em dia. A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Patrícia fez cara de susto. Mãe, que conversa mórbida é essa? Não é mórbida, filha. É responsabilidade.
Mulher da minha idade tem que deixar as coisas organizadas. Marcelo imediatamente se interessou. A senhora está certa, dona Conceição. É sempre bom deixar tudo documentado. Evita problemas para a família. Pois é, estou pensando em como dividir. Tem os imóveis, a poupança, umas aplicações. Imóveis? No plural? Patrícia perguntou surpresa. Tem umas coisinhas, filha. Nada demais. Mas o importante é decidir como dividir tudo de forma justa. Marcelo estava prestando atenção como um gato observando um rato. A senhora já conversou com algum advogado? Ainda não. Estava pensando em procurar alguém da confiança. Você não conhece nenhum advogado bom, Marcelo? E foi aí que ele cometeu o primeiro erro grande. Conheço sim. Tenho um amigo, o Dr. Fábio, que é excelente em questões de herança. Se a senhora quiser, eu posso marcar uma consulta. Um advogado amigo dele? Para cuidar do meu testamento? Que gentileza sua! Você pode passar o telefone dele para mim? Melhor ainda, eu posso ir junto na consulta para ajudar a senhora com as informações. Essas coisas jurídicas são complicadas. Claro, ele queria estar presente na conversa sobre meu testamento, provavelmente para influenciar as decisões em favor da família. Durante os dias seguintes, ele voltou ao assunto várias vezes. Já pensou melhor sobre o testamento, dona Conceição? O Dr. Fábio está disponível quando a senhora quiser. É importante não deixar para muito tarde. Mais pressão, mais urgência e cada vez mais interesse em controlar como eu ia dispor dos meus bens. A terceira situação foi o teste final. Fingi que havia decidido premiar a família pela paciência e carinho que estavam demonstrando comigo. Durante o café da manhã de uma sexta-feira, anunciei: gente, vocês têm sido tão carinhosos comigo que resolvi fazer uma coisa. Vou dar um dinheirinho para vocês reformarem a casa. Uma forma de agradecer por me receberem tão bem. Patrícia ficou sem graça. Mãe, não precisa disso. A gente te recebe porque te ama, não por interesse. Minha filha era pura, ainda não havia percebido o jogo que estava rolando. Mas Marcelo... Marcelo foi direto ao ponto. Dona Conceição, a senhora é muito generosa. A casa realmente precisa de umas reformas. Estava pensando em fazer um quarto maior para a senhora. Uma suíte bem confortável. Uma suíte para mim? O mesmo homem que queria me internar agora queria construir uma suíte? Quanto a senhora estava pensando em investir na reforma? Investir? Como se fosse um negócio. Uns 20, 30 mil reais, talvez. O que vocês acham? Os olhos dele brilharam como os de uma criança na frente de uma vitrine de doces. Nossa, com esse valor dá para fazer muita coisa. Posso até procurar alguns orçamentos, se a senhora quiser. Tenho contatos bons na construção civil. Contatos dele, orçamentos dele, certamente com propinas e comissões que eu nunca saberia. Que bom! Você pode cuidar disso para mim? Claro. Deixa comigo que vou resolver tudo. A senhora não vai precisar se preocupar com nada. E foi aí que eu tive a confirmação final do que estava lidando. Marcelo não era apenas um genro inconveniente que queria se livrar de uma sogra incômoda. Ele era um parasita financeiro que havia percebido que eu tinha dinheiro e agora queria uma fatia cada vez maior desse dinheiro. Quando ele achava que eu era pobre, queria me internar para ter privacidade. Quando descobriu que eu tinha patrimônio, queria me manter em casa e controlar meus investimentos. Em ambos os casos, ele queria me usar para benefício próprio. A diferença é que agora eu sabia exatamente que tipo de pessoa ele era e estava preparada para mostrar que tinha escolhido a pessoa errada para tentar enganar. Depois de 2 semanas testando os limites do Marcelo, eu havia coletado informações suficientes para montar um dossiê completo sobre o caráter dele. Agora era hora de elevar a pressão e forçá-lo a mostrar sua verdadeira face de forma mais explícita. Porque uma coisa é você suspeitar que alguém é interesseiro. Outra coisa é fazer essa pessoa se revelar de forma tão clara que não reste dúvida para ninguém, especialmente para minha filha. A primeira escalada aconteceu quando comecei a considerar seriamente as propostas de investimento que ele havia sugerido. Marcelo, eu disse numa tarde de terça-feira, estive pensando naquele negócio de importação que você me falou. Acho que vou investir mesmo. Ele quase derrubou a xícara de café. Sério, dona Conceição? Sério.
mas quero conhecer pessoalmente esse seu amigo e quero ver todos os documentos do negócio antes de assinar qualquer coisa. Vi a primeira rachadura na máscara dele. Por um segundo pareceu preocupado. Ah, claro, mas a senhora sabe que essas empresas grandes têm muita burocracia, né? Às vezes os documentos demoram um pouco para ficar prontos. Não tem problema, eu espero. 20 anos trabalhando com contabilidade me ensinou que pressa é inimiga da perfeição. A menção à minha experiência em contabilidade o deixou visivelmente desconfortável. Ele não havia considerado que eu pudesse entender de análise de documentos financeiros. É claro. Vou conversar com o Rodrigo e marcar uma reunião. Rodrigo? No dia anterior, ele havia dito que o nome do amigo era Cláudio. Interessante como golpistas se confundem com as próprias mentiras. Perfeito. E eu vou levar meu contador também. Dr. Henrique é muito criterioso com essas coisas de investimento. Não existia Dr. Henrique nenhum, mas Marcelo não precisava saber disso. Durante os dias seguintes, ele começou a dar desculpas cada vez mais elaboradas sobre por que a reunião estava demorando para acontecer. O Rodrigo viajou para São Paulo. A documentação está sendo atualizada. Melhor esperar o mercado se estabilizar. Era óbvio que não existia negócio nenhum. Ele estava tentando me aplicar um golpe e agora não sabia como sair da situação. A segunda escalada foi com a questão do testamento. Marquei realmente uma consulta com um advogado, mas não o Dr. Fábio que ele havia indicado. Procurei o Dr. Roberto, um advogado vizinho que conhecia há anos e que sempre me pareceu uma pessoa íntegra. Quando anunciei que havia marcado a consulta, Marcelo imediatamente se ofereceu para me acompanhar. Deixa que eu vou junto, dona Conceição. Essas coisas jurídicas são complicadas. A senhora pode precisar de ajuda. Obrigada, meu filho. Mas já pedi para a Patrícia me acompanhar. É melhor ser uma coisa entre mãe e filha mesmo. A cara dele foi impagável. Ele havia se oferecido para controlar a situação e eu estava o excluindo completamente. Ah, mas se a senhora quiser uma segunda opinião, eu conheço bem o Dr. Fábio. Ele pode revisar qualquer documento antes da senhora assinar, insistindo até o final. Vou pensar no assunto, respondi, sem compromisso. Na consulta com o Dr. Roberto, expliquei exatamente o que estava acontecendo em casa. Como Marcelo estava tentando me manipular, as propostas de investimento duvidosas, o interesse súbito em controlar meu testamento. Dr. Roberto me ouviu com atenção e deu um conselho valioso. Dona Conceição, o que o senhor está descrevendo são táticas clássicas de abuso financeiro contra idosos. Mesmo que a senhora não seja exatamente idosa, o padrão é o mesmo: manipulação, isolamento, controle sobre documentos e decisões financeiras. E o que eu posso fazer? Bom, legalmente a senhora está em posição muito forte. É proprietária da casa, tem autonomia financeira, está em pleno uso das faculdades mentais. Se necessário, posso documentar isso tudo. Mas me parece que a senhora já tem um plano próprio. Dr. Roberto era perceptivo. Tenho sim. Só quero ter certeza de que estou fazendo tudo dentro da lei. Enquanto a senhora usar apenas a verdade e os recursos legais que tem direito, não vejo problema algum. Quando voltei da consulta, Marcelo estava ansioso para saber como havia sido. E aí, dona Conceição? Como foi com o advogado? Foi muito esclarecedor. Ele me explicou direitinho quais são meus direitos como proprietária dos meus bens. Proprietária. Uso proposital da palavra. E sobre o testamento? Ah, isso vai ficar para depois. Ele disse que primeiro é melhor organizar a documentação de todas as propriedades que tenho, fazer um inventário completo. Propriedades? Quantas a senhora tem? A ganância na voz dele era quase palpável. Algumas. Não contei para vocês antes porque não queria parecer exibida, mas agora que vou fazer testamento, é melhor deixar tudo claro. Durante a semana seguinte, comecei a espalhar pistas pela casa. Deixei alguns papéis sobre uma mesa onde ele pudesse ver. Não documentos reais, mas rascunhos que fiz para parecer levantamentos de patrimônio. Imóvel 1. Casa Rua dos Jacarandás. Valor estimado R$ 180. 000. Imóvel 2. Terreno Ribeirão das Neves. Valor estimado 35 mil. Aplicações financeiras 85 mil. Números que eu inventei, mas que pareciam realistas para alguém da minha situação.
Marcelo viu os papéis, obviamente, e sua atitude mudou completamente. Agora ele estava me tratando como se eu fosse uma rainha. Perguntava se eu queria ajuda para tudo, oferecia para fazer compras, sugeria passeios que nunca havia sugerido antes. E o mais patético, começou a falar mal da situação financeira de outras pessoas, como se estivesse me alertando sobre interesseiros. Dona Conceição, a senhora precisa tomar cuidado com algumas pessoas que podem tentar se aproveitar. Tem muito aproveitador por aí, esperando uma oportunidade para dar golpe em pessoa com patrimônio. O cara que estava tentando me aplicar golpe estava me alertando sobre golpistas. A ironia era tão grande que eu tive que sair da sala para não rir na cara dele. Chegou o momento que eu estava esperando há semanas, a fase final da preparação. Depois de mapear completamente o caráter do Marcelo, testar seus limites e forçá-lo a revelar suas verdadeiras intenções, era hora de preparar o golpe final. Mas eu sabia que tinha apenas uma chance de fazer isso direito. Se errasse a mão, ele poderia perceber o jogo e tentar contra-atacar. Por isso, cada movimento dos próximos dias precisava ser calculado com precisão cirúrgica. A primeira providência foi garantir que eu tinha todos os documentos necessários, organizados e acessíveis. A escritura da casa, os comprovantes de pagamento, minha carteira de trabalho, extratos bancários, tudo que provasse que eu era a verdadeira proprietária e que sempre fui financeiramente independente. Guardei cópias de tudo em lugares diferentes. Uma pasta no meu quarto, outra no trabalho da Patrícia, pedi para ela guardar uns documentos importantes sem explicar o quê, e uma terceira com o Dr. Roberto. A segunda providência foi escolher o momento certo para a revelação. Precisava ser uma situação onde Marcelo se sentisse seguro e confiante, onde ele baixasse completamente a guarda. E precisava ser na frente da Patrícia, para que ela visse tudo com os próprios olhos. A oportunidade perfeita surgiu quando ele sugeriu fazer um churrasco de comemoração no fim de semana. Dona Conceição, que tal fazermos um churrasquinho sábado, para comemorar sua nova fase de vida, essas coisas boas que estão acontecendo? Nova fase de vida? Ele estava se referindo ao dinheiro que achava que eu tinha. Que ideia boa! Podemos chamar alguns vizinhos também. Faz tempo que não socializo direito. Perfeito! Vou cuidar de tudo. A senhora não precisa se preocupar com nada. Ele queria bancar o anfitrião na minha própria casa, usando meu dinheiro, para uma festa em minha homenagem. A situação era tão absurda que era quase poética. Durante a semana, ele se organizou para o churrasco como se fosse o dono da casa, planejando uma festa para hóspedes. Comprou carne com dinheiro emprestado da Patrícia, convidou os amigos dele, definiu o cardápio. Eu fingi que estava feliz com a atenção, mas por dentro estava contando os dias para mostrar a ele quem realmente mandava ali. A terceira providência foi preparar a documentação para a revelação. Não bastava simplesmente mostrar que eu era a dona da casa. Eu queria demonstrar, ponto por ponto, como ele havia tentado me manipular e me enganar. Por isso, organizei tudo cronologicamente. 1. A escritura da casa, provando que sempre foi minha. 2. Os comprovantes das contas que eu pagava, mostrando que não era dependente. 3. As anotações que encontrei sobre o plano de me internar. 4. As perguntas que ele fez aos vizinhos sobre minha saúde mental. 5. As propostas de investimento fraudulentas. 6. A tentativa de controlar meu testamento. Cada documento, cada evidência, cada prova de que eu não era a sogra pobre e dependente que ele achava que estava manipulando. A quarta providência foi garantir que teria testemunhas confiáveis no momento da revelação. Convidei Dona Neuza, seu Antônio e Dona Regina, vizinhos que me conheciam há anos e que respeitavam pessoas honestas. Para eles, expliquei que estava organizando uma pequena celebração e que seria importante ter a presença de amigos próximos. Não expliquei o verdadeiro motivo, mas todos aceitaram o convite. Na véspera do churrasco, Marcelo estava eufórico. Havia conseguido emprestado um dinheiro extra para comprar bebidas caras. Estava planejando impressionar os amigos com a generosidade da sogra rica e claramente se via como o protagonista da festa. Dona Conceição, a senhora vai ver como vai ser bonito amanhã. Organizei tudo com muito carinho.
Carinho pelos possíveis benefícios futuros, claro. Estou ansiosa, meu filho. Será uma tarde inesquecível. E seria mesmo. Só não da forma que ele estava imaginando. Naquela noite, antes de dormir, revisei meu plano pela última vez. Todo o teatro das últimas semanas havia sido para chegar a este momento. Uma situação onde Marcelo se sentisse completamente no controle, onde ele se expusesse completamente na frente de testemunhas, e onde eu pudesse revelar a verdade de forma que ninguém pudesse negar ou distorcer. Porque não bastava apenas expulsá-lo da casa. Eu queria que ele entendesse que havia subestimado completamente a pessoa errada. Queria que ele sentisse a mesma humilhação que eu senti naquela tarde de chuva. E queria que todos no bairro soubessem que tipo de pessoa ele realmente era. Dormi tranquila pela primeira vez em meses. Amanhã seria o dia da verdade. O sábado amanheceu com aquele sol de março que promete calor sem exageros, perfeito para um churrasco. Marcelo acordou cedo, animado como uma criança no dia do aniversário. Ele havia passado a semana toda se preparando para aquela tarde, convencido de que seria o centro das atenções como o genro atencioso que cuidava da sogra rica. Eu também acordei cedo, mas por motivos bem diferentes. Hoje seria o dia em que todas as mentiras iriam cair, todas as máscaras seriam removidas e a verdade finalmente viria à tona. Bom dia, Dona Conceição, Marcelo disse, chegando na cozinha com uma energia que eu não via nele há meses. Grande dia hoje, né? Grande dia sim, meu filho. Tenho certeza de que será inesquecível. Enquanto ele corria de um lado para outro, organizando as coisas do churrasco, eu fiquei observando com uma calma quase científica. Era fascinante ver como ele havia assumido completamente o papel de anfitrião na minha casa. Arrumando móveis, testando a churrasqueira, organizando as bebidas como se aquele fosse seu território. Durante a manhã, os amigos dele começaram a chegar. Cláudio, o mesmo que havia escutado a conversa sobre me deixar na chuva. Fabiano, um cara que nunca me dirigia a palavra. E Sérgio, que sempre me olhava como se eu fosse um móvel velho que ocupava espaço demais. Todos eles cumprimentaram Marcelo como se ele fosse o dono da casa recebendo visitas. E cumprimentaram a mim com aquela educação forçada reservada às sogras inconvenientes que precisam ser toleradas. Dona Conceição, que bom ver a senhora animada, disse Cláudio, com aquele sorriso falso que eu já conhecia bem. Estou muito feliz mesmo, Cláudio. Depois de tudo que passei, é uma alegria ter amigos sinceros por perto. Amigos sinceros. A ironia quase me fez rir. Por volta das 2 da tarde, os vizinhos começaram a chegar. Dona Neuza, sempre elegante mesmo para um churrasco de quintal. Seu Antônio, trazendo uma sobremesa que a esposa havia feito. Dona Regina, curiosa como sempre, querendo saber todos os detalhes da comemoração. Patrícia chegou do plantão no banco meio cansada, mas se animou ao ver a casa cheia de gente. Minha filha sempre foi sociável, gostava de receber pessoas em casa. Mãe, que movimento bonito! Fazia tempo que não via a casa assim animada. Pois é, filha. O Marcelo organizou tudo com muito carinho. Ele disse que queria comemorar minha nova fase de vida. Vi Marcelo sorrir com aquele orgulho falso de quem se acha muito esperto. Durante a tarde, fiquei observando como ele se comportava com os convidados. Com os amigos dele, era o cara bem-sucedido que havia casado bem e vivia numa casa herdada no Santa Mônica. Com os vizinhos, era o genro atencioso que cuidava da sogra necessitada. Para cada grupo, uma versão diferente da realidade. Mas todas tinham algo em comum. Ele como protagonista generoso e eu como coadjuvante beneficiada. Por volta das 4 da tarde, quando todo mundo estava bem alimentado e descontraído, Marcelo decidiu fazer um brinde especial. Pessoal, quero aproveitar para fazer um brinde à Dona Conceição, ele disse, levantando a cerveja. Uma mulher que está recomeçando a vida depois de uma fase difícil e que pode contar sempre com o apoio da família. Recomeçando a vida? Fase difícil? Como se eu fosse uma coitada que dependia da caridade dele. Todos levantaram os copos e eu sorri, agradecendo o carinho. Muito obrigada, Marcelo. É reconfortante saber que posso contar com um genro tão dedicado. Foi nessa palavra que vi a primeira pontinha de dúvida no olhar dele.
Alguma coisa no meu tom deve ter soado estranha, mas ele seguiu em frente com seu papel. E aproveitando a oportunidade, Dona Conceição, que tal falar para o pessoal sobre seus planos para o futuro? Aquelas reformas que a senhora quer fazer na casa? Reformas. Com meu dinheiro, é claro. Ah, sim, tenho alguns planos interessantes para a casa. Aliás, acho que é uma boa hora para compartilhar algumas novidades com vocês. Levantei do meu lugar e caminhei até o centro do quintal, onde todos puderam me ver bem. Na verdade, tenho várias coisas importantes para contar para vocês. Coisas que talvez vão esclarecer algumas confusões que existem por aqui. O sorriso confiante do Marcelo começou a vacilar. Quando me posicionei no centro do quintal, com todos os olhares focados em mim, senti uma sensação estranha. Era como se durante meses eu tivesse representado o papel de coadjuvante na minha própria vida e agora finalmente voltasse ao palco como protagonista. Bom, comecei com a voz tranquila mas firme. Já que estamos todos aqui reunidos, achei que seria uma boa oportunidade para esclarecer algumas coisas sobre minha situação. Marcelo ainda estava sorrindo, mas eu podia ver a tensão crescendo no rosto dele. Alguma coisa no meu tom estava alertando seus instintos de sobrevivência. Primeiro, quero agradecer a todos vocês pela presença. É sempre bom ter amigos e vizinhos por perto nos momentos importantes da vida. Parei um pouco, deixando o suspense crescer. Momentos como este, quando uma pessoa resolve parar de fingir que é uma coisa e decide mostrar quem realmente é. Agora o sorriso do Marcelo havia desaparecido completamente. Vocês sabem, durante estes meses todos aqui em casa, eu deixei que se criasse uma impressão errada sobre minha situação. Deixei que as pessoas pensassem que eu era uma mulher divorciada, em dificuldades financeiras, dependente da generosidade da minha filha e do meu genro. Olhei diretamente para Marcelo. E algumas pessoas se aproveitaram muito dessa impressão errada. Dona Neuza franziu a testa, claramente percebendo que alguma coisa importante estava sendo revelada. Seu Antônio colocou o copo na mesa e prestou atenção total. Dona Regina, Dona Regina praticamente parou de respirar, percebendo que ia presenciar uma fofoca de primeira qualidade. A verdade, meus queridos amigos, é bem diferente do que alguns imaginam. Caminhei até a mesa onde havia deixado uma pasta com documentos. A mesma pasta que havia preparado especificamente para este momento. A verdade é que esta casa onde estamos reunidos não é uma herança de família que minha filha recebeu. Esta casa foi comprada por mim, Conceição Santos, em 1987, com dinheiro que eu juntei trabalhando como contadora. Silêncio absoluto no quintal. Eu comprei esta casa e coloquei no nome da Patrícia para proteger o patrimônio de um divórcio que eu já sabia que podia acontecer. Mas a casa sempre foi minha e continua sendo minha. Patrícia estava com a boca aberta. Mãe, do que você está falando? Abri a pasta e retirei a escritura da casa. Estou falando disso aqui, filha. Escritura pública de compra e venda registrada em cartório em 15 de abril de 1987. Compradora, Conceição Santos. Valor, 300 mil cruzados, pagos à vista. Passei o documento para Dona Neuza, que o examinou com atenção, antes de repassar para os outros. Mas mãe, Patrícia disse ainda confusa, por que você nunca me contou isso? Porque não era necessário, filha. E porque eu quis ver até onde certas pessoas iriam quando pensassem que eu não tinha onde cair morta. Agora olhei diretamente para Marcelo, que estava pálido como um pano. E posso dizer que algumas pessoas foram bem longe mesmo. Retirei da pasta as anotações que havia encontrado sobre o plano de me internar. Por exemplo, foram longe o suficiente para planejar me internar num asilo, para dar um pouco de paz para a casa. Marchei até Marcelo e estendi o papel para ele. Reconhece sua letra, meu querido genro? Ele olhou para o papel e ficou ainda mais pálido. Era a anotação sobre a casa de repouso, com os cálculos de quanto custaria usar minha aposentadoria para me internar. Dona Conceição, eu posso explicar. Pode explicar, sim. Pode explicar para todos aqui como você descobriu que eu tinha dinheiro e mudou completamente de estratégia. Pode explicar como de repente deixou de querer me internar e passou a querer que eu investisse em negócios duvidosos que você inventou.
O quintal estava em silêncio total. Até os passarinhos pareciam ter parado de cantar. Pode explicar como você começou a me tratar como uma rainha quando pensou que eu era rica, depois de meses me tratando como um estorvo que precisava ser removido. Patrícia estava olhando para o marido com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era uma mistura de choque, decepção e raiva crescente. Pode explicar, continuei, tirando mais papéis da pasta, como você estava usando esta casa como garantia para negócios sem avisar ninguém? Como você estava prometendo nossa propriedade para credores, achando que tinha direito sobre algo que nunca foi seu? Mostrei os papéis onde eu havia anotado as conversas telefônicas que escutei. E, principalmente, pode explicar como você teve a audácia de interceptar minha correspondência, de decidir o que eu podia ou não saber sobre minha própria vida, de tentar me convencer de que eu estava mentalmente instável. Cláudio sussurrou para Fabiano. Cara, isso está ficando pesado. Pesado? Ainda não tinha nem começado. Nesse momento, com todos os documentos expostos e a verdade finalmente revelada, eu senti algo que não experimentava há meses: o poder total sobre a situação. Marcelo estava encurralado. Patrícia estava descobrindo quem realmente era o homem com quem havia se casado, e os vizinhos estavam testemunhando toda a farsa sendo desmascarada. Mas eu ainda não havia terminado. Agora, disse, guardando os papéis e caminhando de volta para o centro do quintal, vou explicar para vocês o que vai acontecer a partir de hoje. Marcelo fez um movimento como se fosse falar, mas eu levantei a mão. Você já teve sua chance de falar durante todos esses meses em que me tratou como lixo. Agora é minha vez. Olhei para cada pessoa presente, uma por uma. Esta casa é minha, sempre foi minha. Eu a comprei, eu a paguei, eu tenho todos os documentos que provam isso. E como proprietária desta casa, eu estou usando meus direitos legais para tomar uma decisão importante. Pausa dramática. Marcelo, você tem 30 dias para sair da minha propriedade. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Depois, vários vizinhos começaram a sussurrar entre si. Como? Marcelo finalmente conseguiu balbuciar. Você me ouviu perfeitamente. 30 dias. É tempo suficiente para você encontrar um lugar para morar que seja realmente seu. Mas eu sou marido da Patrícia. Tenho direitos. Você tem direitos sobre o que é da sua esposa, não sobre o que é meu. E esta casa é minha. Patrícia estava olhando para mim com uma expressão de quem ainda estava processando toda a informação. Mãe, você está falando sério? Completamente séria, filha. E você precisa decidir uma coisa importante. Se vai ficar aqui na minha casa, precisa entender que aqui quem manda sou eu. Se decidir ir embora com seu marido, eu entendo e respeitarei sua decisão. Mas não aceito mais ser desrespeitada na minha própria casa. Marcelo tentou uma última cartada. Pessoal, ele disse dirigindo-se aos amigos. Vocês estão vendo isso? A véia enlouqueceu. Acha que pode expulsar a gente da nossa casa? Foi a gota d'água. Caminhei até ele com uma calma que eu não sabia que possuía. Véia? Nossa casa? Peguei meu celular e disquei um número. Doutor Roberto? É a Conceição. O senhor pode vir aqui em casa agora? Preciso que o senhor traga aquele documento que conversamos. Isso mesmo, o de despejo. Não é urgência. Mas seria bom ter um advogado como testemunha do que está acontecendo aqui. Desliguei o telefone e olhei para Marcelo. Em 1 hora vai chegar aqui um advogado com um documento oficial de despejo. Você pode sair por bem nos próximos 30 dias, ou pode sair mal daqui a 1 hora. Sua escolha. Os amigos dele estavam se entreolhando, claramente desconfortáveis com a situação. Cláudio foi o primeiro a se pronunciar. Cara, acho melhor a gente ir embora. Essa situação não é nossa. Um por um, eles começaram a se despedir e sair. Ninguém queria ficar no meio de uma guerra familiar, especialmente quando estava claro que Marcelo havia mentido para eles sobre sua situação. Quando eles saíram, o quintal ficou só com os vizinhos. Eu, Patrícia e Marcelo. Dona Neuza se aproximou de mim. Conceição, se você precisar de alguma coisa, de qualquer testemunha sobre o comportamento dele, pode contar comigo. Eu vi muita coisa que não gostei. Seu Antônio assentiu.
Homem que destrata a mulher da família não merece respeito de ninguém. Até Dona Regina, sempre cautelosa com fofocas familiares, disse sua parte. Conceição, você fez certo. Casa da gente é casa da gente. Ninguém tem direito de desrespeitar a dona da casa. Com o apoio dos vizinhos, eu me senti ainda mais forte. Marcelo fez uma última tentativa desesperada. Patrícia, você não vai deixar sua mãe fazer isso comigo, vai? Minha filha olhou para ele por um longo momento. Depois olhou para mim. E finalmente falou. Marcelo, eu nunca soube que minha mãe era dona desta casa. Você sabia? Eu... Responde. Você sabia que esta casa era dela? Não, mas... Então você estava mentindo quando dizia para todo mundo que a casa era nossa? Quando falava que eu havia herdado a casa da família? Silêncio. E essas coisas sobre internar minha mãe num asilo? Sobre ela estar deprimida? Você inventou tudo isso? Mais silêncio. Marcelo, Patrícia disse, com uma voz que eu nunca havia ouvido antes. Eu preciso de um tempo para pensar sobre nosso casamento. Sobre que tipo de homem eu casei. E foi assim que a justiça poética se completou. O homem que havia me tratado como agregada na minha própria casa estava sendo expulso dessa mesma casa. O homem que havia mentido sobre ser dono descobriu que nunca teve direito nenhum sobre nada. O homem que havia tentado me internar para dar paz à casa estava perdendo o direito de pisar nela. E o homem que havia subestimado a véia descobriu que havia mexido com a pessoa errada. Quando o Dr. Roberto chegou com o documento de despejo oficial, Marcelo já havia entendido que a guerra estava perdida. Ele subiu para o quarto, fez as malas e saiu da minha casa naquela mesma tarde. Sem drama, sem súplicas, sem tentativas de negociação. Simplesmente saiu. E eu nunca mais tive que aturar ser desrespeitada na minha própria casa. 3 meses se passaram desde aquele sábado de março que mudou tudo. 3 meses desde que expulsei Marcelo da minha casa e mostrei para ele, e para todo mundo, quem realmente mandava ali. Você pensaria que eu estaria completamente satisfeita com o resultado, não é? Que eu acordaria todo dia com aquela sensação gostosa de missão cumprida. Bem, a verdade é mais complicada que isso. Não me entenda mal. Eu não me arrependo do que fiz, nem um pouco. Marcelo mereceu cada segundo de humilhação que passou naquele quintal. Cada olhar de desprezo dos vizinhos quando souberam que tipo de homem ele realmente era. Cada vez que ele teve que explicar para os conhecidos por que estava morando num apartamento minúsculo alugado depois de falar tanto sobre a casa própria no Santa Mônica. A vingança foi doce, sim, mas como todo doce muito forte, deixou um gosto amargo na boca depois. O primeiro resultado que não esperava foi a mudança na minha filha. Patrícia levou 2 semanas para tomar sua decisão final. E quando tomou, me surpreendeu completamente. Mãe, ela disse numa tarde de domingo, decidi que vou me separar do Marcelo. Eu estava preparando um bolo na cozinha, a mesma cozinha onde meses antes eu servia café para um homem que planejava me internar num asilo. Parei de mexer a massa e olhei para ela. Tem certeza, filha? Absoluta. Não consigo mais olhar para ele sem lembrar de tudo que você falou naquele dia. A forma como ele me enganou, como mentiu sobre a casa, como tratou você. Isso não é o tipo de homem com quem quero passar o resto da vida. Parte de mim ficou aliviada. Minha filha havia escolhido o lado certo da família. Mas outra parte, uma parte pequena e perturbadora, se perguntou se eu não havia destruído o casamento dela só para me vingar do marido que me humilhou. Porque a verdade é que Marcelo nunca havia batido na Patrícia. Nunca havia sido violento com ela. Ele era um parasita, um mentiroso, um aproveitador. Mas minha filha parecia feliz com ele antes de descobrir tudo o que descobriu. Será que eu tinha o direito de abrir os olhos dela de uma forma tão brutal? Essa pergunta me perseguiu durante semanas. O segundo resultado inesperado foi a mudança em mim mesma. Durante todo aquele período de investigação e manipulação, eu havia me tornado uma pessoa diferente. Mais esperta, mais calculista, mais fria. E descobri que essa nova versão de mim não desapareceu depois que a vingança terminou. Agora, quando alguém tentava me enganar, o vendedor da farmácia tentando empurrar remédio mais caro, o mecânico inflando o orçamento do conserto do carro,
Eu identificava a tentativa imediatamente e revidava na mesma moeda sem a menor culpa. Uma tarde, a dona do mercadinho da esquina tentou me dar troco errado, claramente achando que por eu ser uma senhora, não ia perceber. Antes, eu teria aceito sem questionar para não criar confusão. Agora, olhei nos olhos dela e disse: Dona Maria, meu troco são R$ 4,50, não R$ 3,50. Matemática não é opinião. Ela ficou sem graça e me deu o troco correto. Mas depois disso, sempre que eu chegava no mercado, ela ficava tensa, como se soubesse que não podia mais tentar me passar para trás. Era bom saber que ninguém mais ia tentar me enganar, mas também era um pouco assustador perceber como eu havia mudado. A Conceição de antes era mais confiante nas pessoas, mais disposta a dar o benefício da dúvida. Essa nova Conceição desconfiava de todo mundo até que provassem o contrário. O terceiro resultado foi a solidão. Não solidão física. Patrícia continuou morando comigo e nossa relação, na verdade, melhorou depois que ela se separou. Mas uma solidão emocional estranha. Durante aqueles meses de planejamento da vingança, eu havia descoberto uma parte de mim que nem sabia que existia. Uma parte capaz de mentir com naturalidade, de manipular situações, de planejar a destruição de alguém com frieza cirúrgica. E essa descoberta foi perturbadora. Porque uma coisa é ser vítima de uma traição e reagir no calor da emoção. Outra coisa completamente diferente é descobrir que você tem talento natural para ser manipuladora. Eu havia passado semanas fingindo ser uma pessoa diferente, criando mentiras elaboradas, testando os limites psicológicos de outra pessoa. E havia sido boa nisso. Muito boa. Isso me fez questionar quem realmente eu era. A contadora honesta e trabalhadora que sempre pensei ser. Ou essa nova pessoa fria e calculista que havia emergido sob pressão. Uma noite, cerca de um mês depois do confronto, eu estava na sala assistindo a novela das 8, a mesma novela que Marcelo não me deixava assistir em paz, quando tive uma revelação perturbadora. Eu estava gostando de ser temida. Gostando de saber que os comerciantes do bairro agora me tratavam com respeito ao invés de condescendência. Gostando de ver que ninguém mais tentava me passar para trás. Gostando de saber que havia me tornado alguém com quem não era seguro mexer. E isso me assustou. Porque existe uma linha tênue entre justiça e sede de poder. E eu não tinha certeza de que lado dessa linha eu estava mais. O quarto resultado foi a mudança na forma como outras pessoas me viam. A história da minha vingança se espalhou pelo bairro todo em questão de semanas. Na versão da Dona Regina, que já conhecemos, eu era uma heroína que havia posto um aproveitador no lugar dele. Na versão do seu Antônio, eu era um exemplo de que mulher também sabe se defender. Na versão da Dona Neuza, eu era uma senhora que merecia respeito. Mas eu sabia que tinha outras versões circulando, versões onde eu era a sogra vingativa que havia destruído um casamento por birra. A mulher rica que havia humilhado um homem pobre por diversão. A mentirosa que fingiu ser vítima para poder atacar melhor. E o pior, algumas dessas versões não estavam completamente erradas. Porque quando eu penso com honestidade sobre tudo o que aconteceu, tenho que admitir que parte da minha motivação não foi apenas buscar justiça. Foi também o prazer de ver Marcelo descobrir que havia subestimado completamente a pessoa errada. Durante aquelas semanas de manipulação, houve momentos em que eu poderia ter simplesmente revelado a verdade e expulsado ele da casa. Não precisava ter criado aquela encenação toda com patrimônio falso, investimentos inexistentes, testamentos fictícios. Mas eu criei, porque queria vê-lo se expor completamente. Queria que ele cavasse sua própria cova antes de empurrá-lo para dentro dela. E isso, por mais satisfatório que tenha sido, não foi exatamente justiça pura. Foi vingança temperada com uma pitada de crueldade. Essa percepção me perturbou durante meses. Não porque me fizesse querer voltar atrás. Jamais faria isso. Mas porque me fez perceber que eu era capaz de ser cruel quando provocada o suficiente. E uma vez que você descobre essa capacidade em si mesmo, não tem como fingir que ela não existe. Hoje, 3 anos depois daquela tarde na chuva que mudou tudo, eu moro sozinha na minha casa.
Patrícia se casou de novo, dessa vez com um homem decente que a conheceu quando ela já sabia o valor que tinha. Ela mora a 2 quadras daqui, vem me visitar todo fim de semana e nossa relação nunca esteve melhor. Marcelo? Bem, ele encontrou outra mulher para parasitar. Uma viúva de 50 anos que herdou uma pequena loja do marido. Ouvi dizer que ele se mudou para Contagem e agora se apresenta como empresário do comércio. A mesma história, vítima diferente. Algumas pessoas me perguntam se eu não sinto pena dele, se não acho que já sofreu o suficiente, se não penso que todo mundo merece uma segunda chance. E sabe o que eu respondo? Que pena é um sentimento que reservo para pessoas que merecem, que sofrimento é consequência natural de escolhas ruins, e que segunda chance é algo que você dá para quem demonstra arrependimento genuíno, não para quem só se arrepende de ter sido pego. Marcelo nunca demonstrou arrependimento pelo que fez comigo. Nem naquele dia do churrasco, nem nos dias que se seguiram, nem em nenhum momento durante o processo de despejo. Ele demonstrou raiva por ter sido descoberto, vergonha por ter sido humilhado publicamente, medo das consequências financeiras. Mas arrependimento genuíno por ter me tratado como lixo durante meses, por ter planejado me internar contra minha vontade, por ter mentido sobre ser dono da minha casa, por ter interceptado minha correspondência como se eu fosse incapaz, esse arrependimento eu nunca vi, e é por isso que durmo tranquila todas as noites. Mas existe uma lição nessa história que vai muito além da minha situação específica. Uma lição que acredito que todos, especialmente as mulheres, precisam entender. A lição é que bondade sem limite é uma forma de fraqueza. E fraqueza, no mundo real, é vista como oportunidade por pessoas mal intencionadas. Durante anos, eu acreditei que ser uma boa pessoa significava aceitar desaforos em silêncio, evitar conflitos a qualquer custo, dar sempre o benefício da dúvida, perdoar antes mesmo de receber pedidos de desculpa. E onde isso me levou? A ser tratada como capacho na minha própria casa. A verdade incômoda é que o mundo está cheio de predadores esperando para se aproveitar de pessoas bonzinhas. Eles identificam gentileza como vulnerabilidade, paciência como passividade, perdão como permissão para continuar fazendo merda. E depois ficam genuinamente surpresos quando a pessoa boazinha resolve reagir. Minha transformação durante aqueles meses não foi apenas sobre me vingar do Marcelo. Foi sobre aprender que ser respeitada às vezes exige ser temida. Que ser ouvida às vezes exige parar de sussurrar. Que ser tratada com dignidade às vezes exige mostrar que você tem garras, mesmo que prefira não usá-las. Não estou dizendo que todo mundo deve se tornar uma pessoa calculista e vingativa. Estou dizendo que todo mundo deve saber como se tornar uma pessoa calculista e vingativa quando necessário. Porque o mundo divide as pessoas em 2 categorias, aquelas que comem e aquelas que são comidas. E a diferença entre elas não é bondade ou maldade. É saber quando cada estratégia é apropriada. Hoje, quando vejo mulheres sendo desrespeitadas por maridos, filhos, patrões ou qualquer outra pessoa, eu sinto uma mistura de compaixão e impaciência. Compaixão pela situação em que se encontram. Impaciência porque, na maioria dos casos, elas têm mais poder do que imaginam. Elas só não sabem como usar esse poder. A mulher que paga as contas da casa, mas é tratada como empregada doméstica pelo marido, tem poder financeiro. Ela só precisa aprender a exercê-lo. A mãe que criou filhos ingratos que agora a tratam como inconveniente tem poder emocional. Ela só precisa parar de ter medo de usá-lo. A funcionária competente, que é desrespeitada por colegas incompetentes, tem poder profissional. Ela só precisa encontrar coragem para reivindicá-lo. O problema não é falta de poder. É falta de disposição para exercer esse poder quando necessário. E é aí que minha história se torna um aviso. Um aviso para os predadores. Cuidado com quem vocês escolhem como vítima. Aquela senhora quietinha pode estar planejando sua destruição. Aquela esposa submissa pode estar documentando suas traições. Aquela funcionária boazinha pode estar coletando evidências da incompetência de vocês. Subestimar pessoas é um jogo perigoso.
especialmente quando essas pessoas têm décadas de experiência de vida, recursos financeiros e paciência para planejar a vingança perfeita. E um aviso para as potenciais vítimas: vocês têm mais poder do que imaginam. Mas poder não exercido é apenas potencial desperdiçado. Se alguém está desrespeitando vocês sistematicamente, a solução não é ser mais bonzinha na esperança de que a pessoa mude. A solução é mostrar que vocês também sabem jogar o jogo, quando necessário. Claro, existe um preço a pagar por essa transformação. Como disse antes, a Conceição que expulsou Marcelo da casa não é exatamente a mesma pessoa que deixou ele morar aqui por meses. Essa nova versão é mais dura, mais desconfiada, mais disposta a revidar na mesma moeda. Algumas pessoas diriam que isso é triste, que eu perdi minha inocência, ou que me tornei amarga. Eu discordo. Eu diria que finalmente cresci, que aprendi a diferença entre bondade e ingenuidade, que descobri que respeito não é algo que você ganha sendo submissa, é algo que você conquista sabendo se defender, e se isso faz de mim uma pessoa mais dura, que seja. Prefiro ser uma mulher dura que é respeitada do que uma mulher doce que é pisoteada, porque no final das contas, a vida não é um conto de fadas onde a bondade é sempre recompensada. É uma guerra onde os espertos sobrevivem e os ingênuos servem de escada para os outros subirem. Escolha em que categoria você quer estar. E se alguém tentar te colocar na categoria errada à força, bem, espero que você se lembre da minha história. Porque às vezes, a única linguagem que certos tipos de pessoas entendem é a linguagem da força. E quanto mais cedo você aprender a falar essa linguagem, menos vezes precisará usá-la. A chuva que me molhou naquela tarde de março não foi apenas água caindo do céu. Foi o batismo de uma nova Conceição. Uma Conceição que sabia lutar por seus direitos. Uma Conceição que não aceitava desrespeito. Uma Conceição que tinha aprendido que, às vezes, ser boa significa ser má com quem merece. E se você me perguntar se valeu a pena, bem, olhe ao seu redor. Estou na minha casa, que sempre foi minha. Durmo na minha cama, que comprei com meu dinheiro. Assisto à minha televisão, que ninguém muda de canal sem minha permissão. E quando acordo de manhã, a primeira pessoa que vejo no espelho é uma mulher que se respeita o suficiente para exigir que outros também a respeitem. Então sim, valeu cada segundo de chuva. E valeria de novo, se fosse necessário.